Olá, gente, graça e paz. Bem-vindos à Escola de Adoração Profética, módulo 1. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte da condução da adoração congregacional, a primeira parte. Inicialmente, nós trouxemos a teologia da adoração, enfocando 3 partes principais: a origem da adoração bíblica, o modelo de adoração, que é o tabernáculo, e os níveis de adoração, trazendo dentro de cada parte do tabernáculo as ações de graças, representado pelo átrio, o louvor, representado pelo santo lugar, e a adoração, representado pelo Santo dos Santos. Agora a pergunta que fica é: qual a aplicação dessa base teológica no nosso dia a dia? No nosso contexto enquanto igreja, enquanto ministério? O que isso tem a ver com os nossos cultos de celebração a Deus? Hoje vamos falar sobre essa condução da adoração congregacional, aplicando a origem, o modelo e os níveis de adoração ao chamado momento de louvor. Mas antes, vamos entender um pouco sobre essa condução da adoração congregacional. No livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e também de 11 a 15, nos falam acerca do momento em que o rei Davi decide, movido pelo Espírito Santo de Deus, levar de volta a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E o texto diz o seguinte, a partir do versículo 1, fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a Arca de Deus. E lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a Arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a Arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a Arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Aqui nós vemos, de uma maneira muito linda e muito simples, o momento em que Davi decide levar a Arca da Aliança. O que representava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Sabemos que naquele contexto do Velho Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre reis, sacerdotes, profetas. E aí a arca era a representação ou a representatividade da presença de Deus no meio do povo de Israel. E era necessário então conduzir essa arca no meio do povo. E isso fala exatamente da condução da adoração no meio do povo. Então, como conduzir a adoração congregacional? Vamos aplicar aqui alguns princípios que são muito usados no nosso dia a dia. Primeiro, construa um ambiente adequado, começando pela sua própria vida. O texto que lemos de 1 Crônicas, capítulo 15, o primeiro versículo, a primeira parte do versículo, diz assim: fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi. Davi preparou casas para si, ele foi edificar um lugar, um novo ambiente, não mais um ambiente ligado às coisas do passado, mas um ambiente totalmente novo. Ele liberou seu coração na direção de Deus. Isso fala exatamente de construir um ambiente na vida pessoal. Se eu quero conduzir a adoração no meio do povo, no meio da congregação, eu preciso primeiro construir um ambiente na minha própria vida. A segunda coisa fala de separar um lugar ou separar o momento para a adoração, não rotulando esse momento ou o local para o qual vamos dedicar essa adoração, para que isso não gere idolatria no meio do povo. Isso fala de separar um ambiente, um lugar específico para que o nosso Deus possa ser ali, então, adorado. O nome disso é consagração, separar para algo específico. 1 Crônicas, capítulo 15 também, no versículo 1, a segunda parte do texto diz: e preparou um lugar para a Arca de Deus e lhe armou uma tenda. Preparar o local da reunião. Quando eu falo de conduzir a adoração no ambiente congregacional, eu preciso entender que a minha vida, em primeiro lugar, precisa estar preparada. Em segundo lugar, eu preciso preparar o ambiente. E isso aponta exatamente para o local onde nós nos congregamos, na igreja, o que nós chamamos de santuário. Preparar o local antes da reunião, o local onde vai acontecer essa reunião. Ou seja, o som, os instrumentos, afinar os instrumentos, cuidar da iluminação, os telões, todos os recursos que serão utilizados no momento do culto a Deus. Isso precisa ser preparado com antecedência. Nós não podemos fazer as coisas de improviso.
Claro que existe o mover do Espírito de Deus na nossa vida, o momento em que Ele vai nos conduzir e precisamos estar sensíveis a isso, mas não é porque eu tenho a unção da parte de Deus que eu serei irresponsável com o meu chamado em cuidar das coisas do Senhor. Eu preciso fazer isso antecipadamente. Eu não posso chegar em cima da hora para ligar o som, eu não posso chegar em cima da hora para conectar os meus instrumentos, os amplificadores ou os demais dispositivos que estarão ali à minha disposição para serem utilizados. Eu preciso fazer isso antecipadamente. Então, preparar o local da reunião, como também levantar adoração sozinho no ambiente. Que tal isso? Isso é algo que eu fiz e ainda faço nos dias de hoje. Preparar um ambiente, ainda que a igreja não esteja lá, a congregação não esteja lá. Eu preciso preparar o ambiente trazendo adoração a Deus. Eu quero dizer que esses são os melhores momentos de adoração que damos a Deus. São os momentos que não tem aplauso, não tem a multidão, não tem as luzes sobre mim, mas eu entrego então a minha oferta. Isso fala de preparar um ambiente. Essa é a diferença que as pessoas sentem quando entram num lugar qualquer e num lugar que foi consagrado ou separado para Deus. Por isso nós precisamos preparar o ambiente. Que tal regar o ambiente também com oração? Reunir a equipe dos levitas, dos músicos, dos adoradores, todos aqueles que estarão envolvidos no ambiente do culto, orar antes, para que nós possamos ali como uma equipe, como um time, fazer isso para Deus. Eu gosto de aplicar isso em coisas do nosso dia a dia. Nós não podemos ser um time que entra em campo sem aquecimento. Todo time que entra em campo sem aquecimento, ele está fadado ao erro, à derrota, porque ele não se preparou antes. E nós precisamos nos preparar antecipadamente. Isso fala de preparar o local. Levante essa adoração sozinho para Deus, dê essa oferta a Ele, ore com a equipe e aí você vai ver que algo vai acontecer. No momento em que começar o culto, tudo estiver pronto, o ambiente estiver preparado, a sua vida preparada em oração, regada com uma adoração para Deus como oferta prioritária, a partir desse momento algo começa a acontecer. Aí nós vamos ver sim a nossa igreja, a nossa comunidade sendo tomada pela presença de Deus. Terceiro lugar, fala sobre, na condução da adoração congregacional, assuma a sua responsabilidade como líder de adoração. Não transfira para outro a sua função. O texto de 1 Crônicas, no capítulo 15, o versículo 2, diz o seguinte: Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Versículo 3 diz ainda, Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Davi reconheceu que não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca, não era qualquer pessoa que poderia conduzir a presença de Deus representada ali na Arca da Aliança. Era necessário ter pessoas específicas que tinham um chamado da parte de Deus para fazerem isso. Às vezes nós perguntamos o que está acontecendo, por que o ministério não está fluindo, parece que as coisas estão difíceis, não está funcionando. Eu tenho aprendido que as coisas de Deus não são oportunidades na nossa vida. As coisas de Deus são lugar para pessoas vocacionadas. Precisa ter um chamado aqui dentro no coração para que as coisas façam diferença. O ministério na casa do Senhor não é simplesmente uma chance, uma oportunidade, um momento que eu estou recebendo ali para aparecer na hora do culto. Não é isso. As coisas na casa de Deus são para aqueles que foram chamados por Ele. A arca só poderia ser transportada por pessoas eleitas pelo Senhor para esta função. Davi reconheceu isso. E aí, nesse momento, ele coloca então as pessoas, cada uma no seu devido lugar, segundo as suas responsabilidades. Não transfira a sua responsabilidade para outra. Se nós pensarmos como uma equipe, cada um de nós como equipe fazendo a sua parte, nós teremos um grande êxito ministerial. E sabe o que é o melhor disso? No final da celebração, nós vamos ter a alegria, porque nós vamos ver que Deus se moveu no meio do povo. Nós somos tremendamente abençoados e vamos nos sentir alegres porque cada um cumpriu a sua parte, cada um cumpriu a sua função e honrou a sua responsabilidade. Então, honre a sua chamada, honre a sua responsabilidade, faça isso com dedicação na direção do Senhor, que com certeza a recompensa do céu virá na sua vida. Num primeiro momento,
O texto diz, no capítulo 13 de 1 Crônicas, Davi tentou fazer isso, mas ele não atentou para que cada pessoa estivesse no seu devido lugar. Foi por isso que Uzá morreu, porque nem todos estavam fazendo a sua função. Uzá, que era da linhagem dos Meraritas, ou seja, responsável pelo canto, estava carregando a arca, que era a responsabilidade dos coatitas. E nesse momento, Uzá fez algo que não era da sua competência, da sua responsabilidade. E por conta disso, veio então a ira de Deus. Ou seja, quando nós não fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer, nós morremos no nosso chamado. Deus nos chamou para fazer a diferença. No momento em que nós cumprimos aquilo que está no coração de Deus para a nossa vida, então nós vivemos para Deus. E essa deve ser a nossa função. Em quarto lugar, para conduzir a adoração no meio do povo, nós precisamos reconhecer a nossa cobertura sacerdotal ou a nossa cobertura espiritual. O versículo 11 do mesmo texto de 1 Crônicas, capítulo 15, diz: Chamou Davi os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Ou seja, Davi chamou os sacerdotes. Ele poderia ter dito, mas eu sou rei, eu estou acima de todos, eu sou o maioral. Não, ele chamou os sacerdotes porque ele entendeu que, num primeiro momento, quando ele não colocou as coisas em ordem, cada um cumprindo a sua função, ele não reconheceu inicialmente a importância da cobertura sacerdotal. Mas na segunda vez, então, ele coloca tudo no lugar e ele pede, então, a bênção dos sacerdotes. O interessante nesse contexto é que Davi, nesse momento, tira as roupas de rei e coloca roupas de sacerdotes. Ele não só buscou a cobertura sacerdotal, pedindo a bênção espiritual, mas ele também colocou vestes sacerdotais, tipificando a cobertura física, a importância de termos uma cobertura espiritual, mas também física. Ele honrou os sacerdotes. Ele reconheceu a voz profética no ministério dele e na nação de Israel. E as coisas seguiram na direção correta. Hebreus capítulo 13, versículo 17, também nos fala: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, nós precisamos sim, enquanto adoradores, ter a bênção dos nossos líderes, ter a bênção dos nossos pastores. Nós não estamos soltos dentro da igreja. Tudo que vamos fazer enquanto levitas, enquanto adoradores, enquanto ministros do altar, nós precisamos da cobertura sacerdotal, precisamos da bênção dos nossos líderes. E é isso que nos levará a um grande êxito, porque o reino de Deus não é um reino de confusão, mas um reino de unidade. E nós precisamos caminhar na unidade com o ministério da palavra, o ministério da adoração, tudo que envolve o ministério da adoração, seja a dança, seja o teatro, seja a música, seja o canto, tudo precisa estar devidamente alinhado e debaixo desta autorização espiritual para que tenhamos sucesso. E por último, diz o texto, santifiquem-se. Santificaram-se, pois, versículo 14 diz, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É dessa forma, porque o nosso Deus é santo. E nós não podemos adorá-lo se não tivermos uma vida separada para Ele. Como servir então a um Deus que é santo, se não vivemos uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada para Ele? Para conduzirmos a adoração congregacional com eficácia, nós precisamos, relembrando, construir um ambiente adequado na nossa própria vida, separar o local onde será a reunião, cuidando de cada detalhe antecipadamente. Terceiro, assumir a nossa responsabilidade como líderes de adoração. Quarto, submetermos-nos aos nossos pastores, aos nossos líderes. E por último, santificar a nossa vida, separando tudo para Ele. É dessa maneira que nós vamos conduzir a adoração no meio do povo. Não é simplesmente usando artifícios naturais, mas primeiramente buscando o espiritual, o sobrenatural de Deus, observando cada uma dessas partes, e aí as coisas vão entrar em linha. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse tema, enfocando mais a questão da arte. E que o Senhor nos abençoe nesse tempo maravilhoso, enquanto nós adoramos o Seu nome.
Ser adorado, ó Deus, aqui neste lugar. Eu sou o teu altar de adoração. Ser adorado, ó Deus, aqui neste lugar. Eu sou o teu altar de adoração, e declaramos santo, santo, santo és, Senhor, e declaramos santo, santo, santo és, Senhor, e declaramos santo, santo és, Senhor. Santo és tu, Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo